Olá pessoal do Área Militar, mais um vídeo de análise do atual cenário no leste europeu. Vamos colocar agora as principais atividades que ocorreram nos últimos dias, os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, as posições, os blindados, as posições de artilharia, para a gente situar e dar continuidade nos próximos vídeos sobre o atual beligerante que está ocorrendo no leste europeu. Como sempre, destacamos aqui o Google Earth, que vamos trabalhar com ele mais uma vez. Vamos lá para o leste europeu, na região em conflito na Ucrânia. De imediato, já conseguimos aqui fazer um parâmetro das regiões onde vamos trabalhar. Região de Kharkiv, região de Kherson, região de Mykolaiv, até a região de Kryvyi. Este corredor que vamos trabalhar, porque nos últimos dias realmente houve muitas atividades bélicas aqui nessa região, que dá um marco importante na Ucrânia. Tenho aqui algumas imagens. Vamos começar com este mapa geral, onde as áreas em vermelho novamente estão sob domínio da Rússia, onde está ocorrendo os últimos levantes. Só vou alterar aqui as minhas ferramentas de edição. Nesta região aqui, em vermelho, está ocorrendo os últimos movimentos de tropas da Rússia e da Ucrânia. Região de Dnipro, região de Mykolaiv, região de Kryvyi. Então, essa região realmente ela está muito atividades militares tempestuosas e temos aqui dados que os soldados ucranianos estão conduzindo uma contraofensiva bem sucedida na direção de Kharkiv. Então, os soldados, a infantaria, os blindados ucranianos, eles realmente tomaram algumas direções muito importantes nos últimos dias, que eles estão saindo desta região centro da Ucrânia em direção a Kharkiv. Eles estão tentando tomar algumas regiões aqui em disputa, regiões que eu já disse que esse aqui é o corredor, ou seja, é o corredor de transição atual do conflito, onde tropas não conseguem progredir e tropas estão ali muito estabilizadas no fronte. Então essa região de Izium e essa região de Kharkiv, nesse exato momento, está tendo muitas ofensivas das duas partes, contraofensivas e ofensivas. Pelo segundo dia consecutivo, as Forças Armadas destruíram cerca de 650 militares russos nesta região, mais ampliada que na região de Kharkiv. Então, observamos aqui que as tropas ucranianas conseguiram uma grande progressão, estourar esta resistência aqui da Rússia na região de Volokiv. Então havia aqui uma grande resistência e foi rompida pelas tropas russas nos últimos dias 8, 9 e 10. Adentraram nesta região de Kupiansk e Shevchenkov. Essa região aqui de Kupiansk, atualmente, ela pode ser novamente derrubada, neutralizada pelas tropas ucranianas, porque a progressão realmente ela está muito rápida nessa direção. Então temos aqui um grande avanço rumo à região de Kupiansk pelas tropas da Ucrânia, em que 650 militares russos foram mortos nesse conflito. Então, a direção aqui que ocorre, a contraofensiva que rompeu essa barreira aqui da região de Kharkiv, ela realmente adentrou nessa região de Volokiv e está indo em direção a Kupiansk. Isso a gente já sabe, isso já está confirmado. Vamos lá.
de acordo com informações não oficiais, através do cruzamento de informações tanto da Rússia quanto da Ucrânia, a gente definiu que a região de Kupiansk, um importante centro logístico em Kharkiv, também atualmente está recebendo contraofensiva da Ucrânia. A gente já pode mudar aqui o gráfico, que certamente essa região aqui de Kupiansk realmente está sofrendo uma forte ofensiva da Ucrânia. E tivemos aqui cerca de 650 militares mortos da Rússia. Tá? Então, realmente, essa região aqui está em constante conflito neste momento. Veja bem, essa região de Kupiansk, a área que a Rússia ela fazia resistência, ela se situa exatamente nesta região aqui. O que aconteceu? A Ucrânia, ela veio com toda a sua força, rompeu esta resistência, adentrou na região de Balakir, adentrou na região de Shevchenkov, está indo em direção a Kupiansk, uma importante cidade, uma importante província aqui da região, que pode fazer o quê? Dominar essa região do rio Oskil e também futuramente tentar tombar a região, a cidade de Izium, que também é um grande reduto ali da Rússia neste momento. Então, rompeu essa barreira e agora está indo em direção a Kupiansk. Então, o equipamento aqui durante esse conflito nessa região entre Ucrânia e Rússia, os equipamentos militares, equipamentos de defesa antiaérea e uma quantidade significativa de fortalezas da Rússia nas regiões aqui de Kupiansk e Donetsk, região de Donetsk e região de Kupiansk, realmente elas sofreram fortes ofensivas e equipamentos russos foram realmente destruídos pelas forças ucranianas nesse momento. Então, além desses equipamentos militares, como artilharia, blindados, obuseiros, morteiros, em que a infantaria russa consegue trabalhar, consegue manobrar e ter uma facilidade de atacar blindados, foram destruídos. E além disso, drones, cerca de 2 drones russos também foram abatidos na região aqui de Kharkiv. 3 pontos, ainda de acordo com as informações, 3 pontos de controle da Rússia, uma passagem de pontão, ou seja, aquele batalhão de engenharia da Rússia, foram destruídos e cerca de 28 instalações militares da Rússia também foram aniquiladas nesta região aqui de Kharkiv. Não tenho informação se realmente esses pontões, essas balsas, essas pontes criadas pelo batalhão de engenharia da Rússia foi na região do rio Oskil. Não tenho essa informação. Porém, existem diversas outras regiões aqui que recebem balsas de travessias, principalmente de blindados da Rússia, que realmente podem ter sido o quê? Destruídos pela infantaria e pela artilharia da Rússia neste momento. Então, nesta região aqui de Kharkiv, essa região de Kharkiv, tivemos aqui uma progressão, sim, da Ucrânia, e essa progressão das Forças Armadas ucranianas, somando os quilômetros de progressão, de controle, de retomada de controle pelas tropas ucranianas, foi registrado mais de 1.000 quilômetros quadrados de territórios recuperados pela Ucrânia. Ou seja, um ponto muito importante para o moral das forças militares da Ucrânia e péssimo para as forças militares da Rússia. Isso são dados que o canal Área Militar, que eu tracei, que eu cruzei, fiz um crossover dos dados dos dois
das duas informações dos dois lados e conseguir formar este relatório que praticamente foi confirmado pelo Ocidente, e muitas dessas informações foram distribuídas pelo Ministério de Defesa da Ucrânia. E algumas observações importantes que eu posso fazer aqui, que o presidente Zelensky ele assinou um decreto aprovando a decisão de impor mais sanções contra alguns funcionários da Rússia, que podem chegar a 606 funcionários da Rússia. Ou seja, eles precisam imediatamente saírem da Ucrânia, e também os que possuem ligação dentro da Ucrânia. Essas sanções vão atingir esses indivíduos, esses russos. E foi um decreto, foi um comunicado do gabinete do presidente Zelensky. E ainda, um dado muito interessante, que a Ucrânia ela registrou um número muito elevado de casamentos durante a guerra. Desde o início do conflito de 24 de fevereiro, houve um aumento de 21% no número de casamentos em comparação com o de 2021 no mesmo período, e um recorde absoluto nos últimos 7 anos. Então, houve mais de 100 mil casamentos nos últimos meses, e isso está relacionado com o conflito, o medo, né, das mulheres, o medo dos homens de perderem o contato com a sua família. Então eles já providenciam um casamento para oficializar a união entre as partes, até às vezes tem filho ou pretendem ter filho, já fortalecem essa aliança entre o matrimônio. Então esse número de casamento ele está muito relacionado, claro, exclusivamente com a guerra em curso, onde a maioria dos homens estão atuando no conflito, e também mulheres atuando no conflito. Estamos aqui nesse mapa já amplo da Ucrânia, em que destacamos nos últimos dias que o corredor de Mykolaiv e Kryvyi. Por que esse corredor de Mykolaiv e Kryvyi é tão importante para a Ucrânia? Porque ele se estabelece nesta região de Mykolaiv até Kryvyi, e temos o que aqui? Temos Donetsk. Então essa região de Donetsk, automaticamente, ela será palco de enfraquecimento das tropas da Ucrânia que estão concentradas aqui nesta região. Esta região aqui do corredor de Mykolaiv e Kryvyi. Então, se ela está concentrada aqui, a região de Kherson ela vai sofrer uma ofensiva mais a fundo aqui na região, nesses pontos, e toda a ligação logística da região da Rússia com Donetsk vão ser retardadas. Então, por isso que esse corredor é muito importante para a Ucrânia, e nos últimos dias a Ucrânia tem feito grandes progressos nessa região de Mykolaiv e Kryvyi, para assim, a hora que tiver fortalecido essa região aqui do corredor Kryvyi da Ucrânia e as tropas da Rússia retraírem para o sul, isso vai dar um grande arcabouço para a Ucrânia agir nessa região de corredor de Mykolaiv e Kryvyi, que há uma grande concentração de brigadas, há uma concentração de cavalaria mecanizada nessa região, para assim, finalmente, adentrar com força aqui no inimigo, na região de Kherson, e dar grandes prejuízos para a Rússia nesta região, que domina quase que 100% a região de Kherson. Então, nos números oficiais, vamos lá nos números oficiais do lado da Ucrânia, que mostra as perdas da Rússia. No total, desde 24 de fevereiro até o momento, cerca de 51.900 soldados russos foram mortos. Defensores ucranianos também destruíram 2.122 blindados da Rússia,
4.575 veículos blindados de combate, esse número está aumentando, 1.237 artilharias, sistemas de artilharias, 306 mísseis antiaéreos, 150 sistemas de defesa aérea e aeronaves, 239 helicópteros, 888 drones táticos operacionais, 214 mísseis de cruzeiro, 15 navios foram destruídos, 3.399 equipamentos automotivos e caminhões tanque blindados e 114 equipamentos especiais foram destruídos pela Ucrânia. Isso dados das Forças Armadas Ucranianas, do Ministério da Defesa da Ucrânia. Vamos agora para os dados da Rússia, para o lado da Rússia, como isso aconteceu, realmente, como está acontecendo, como que está o beligerante para o lado da Rússia. Temos aqui este mapa da região de Kharkiv e na região de Izium, Kharkiv e a região de progressão aqui da Ucrânia. Bem, aqui, de toda forma, os ataques bem-sucedidos da Ucrânia nesta região realmente se consolidaram, realmente foram efetivos. E também isso mostrou que as forças russas, elas sentiram esse avanço da Ucrânia nesta região aqui de Kharkiv. Tanto é que Putin ele passou a ordenar mais reforços nesta região aqui de Kharkiv, advindos do leste, é claro, da Ucrânia e oeste da Rússia. Então, novos reforços estão chegando aqui nesta região para reforçar, é claro, as brigadas, a infantaria e os batalhões aqui de engenharia que estão nesta região de Kharkiv, em que a Ucrânia está ganhando a cada dia mais espaço para a frente aqui da região de Luhansk. Esse é o objetivo da Ucrânia, retomar esse território até chegar em Izium e chegar perto da região de divisa aqui de Luhansk. Mais ao norte, a artilharia russa e a Força Aeroespacial lançou mais de 12 mísseis e mais de 12 ataques aéreos contra instalações e pontos militares ucranianos. Essas ofensivas acabaram atingindo infraestruturas importantes em Velik, Starovica, Yurivika, Timirivika, Barviknok e Bilogirka. Essa região extremo norte aqui da Ucrânia, muito próximo da Bielorrússia. Então, Kharkiv realmente nos últimos dias está sendo palco de grandes atividades bélicas muito importante e que está abalando a região ao norte da Ucrânia. Isso porque o corredor de Mykolaiv e Kryvyi, que a gente salientou, precisava do quê? De uma pausa para a Rússia se organizar ali na região. Então, sabendo disso, a Ucrânia começou a atacar de forma muito ofensiva a região de Kharkiv para retomar os pontos mais importantes, para chegar mais próximo da região de Luhansk e da cidade de Izium. Com isso, a Rússia ela fica mais retraída. Então, ela precisa se organizar, estabilizar o fronte e assim receber mais reforços para fazer uma contraofensiva e retomar as terras, os territórios que foram recuperados pela Ucrânia. Isso demora o quê? Alguns dias e também é muito danoso para o moral da Rússia e também um gasto muito exacerbado militar para a Rússia. Alguns pontos também importantes que eu quero destacar aqui neste mapa. Nessa região próxima de Kharkiv, região próxima de Izium, que faz limites aqui, divisas com Luhansk,
nós tivemos aqui ataques de alta precisão das forças aeroespaciais russas. As forças aeroespaciais russas que atingiram pontos de implantação temporária de unidades da 25ª Brigada de Assalto Aerotransportada, ou seja, aqueles militares ucranianos que fazem as suas operações através de paraquedismo. Nesses pontos onde eles estavam atuando, realmente foram reprimidos pelas forças russas. Então, eles avançaram muitos pontos aqui na região de Kharkiv, mas também sofreram intensivas baixas por conta da força russa nessa região. Outra brigada que também sofreu foi a 81ª Brigada Aerotransportada da Ucrânia, que também sofreu grandes baixas. No total, a Rússia ela conseguiu projetar 120 baixas militares do lado da Ucrânia. 120 militares foram mortos, 15 unidades de blindados e equipamentos automotivos nesta região de batalha foram destruídos, e isso segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Neste mapa ainda, a Rússia, nesta região, ela opera alguns obuseiros muito importantes, obuseiros de 152 milímetros, que causam danos estruturais muito consolidados, principalmente em instalações militares da Ucrânia, como o obuseiro pesado 2A65 Mitsa-B, blindados de artilharia como o 2S3 Akatsiya de 152 milímetros e o 2S19 Mitsa-S, também de 152 milímetros, na região leste, que provavelmente essas unidades de artilharia pesada, obuseira da Rússia, ela vem da região de Omsk, essa região que eles, nos últimos meses, vêm fornecendo reforços para a região aqui divisa com Luhansk e na região próxima de Kharkiv. Então, o reforço que Putin anunciou por conta das baixas na região de Kharkiv vem da região oeste, como a gente disse, porém da região de Omsk, na província de Omsk. Neste outro ponto que vamos destacar, neste mapa, nós também vamos observar aqui de forma mais ampliada como está o movimento da Rússia nessa região. A região aqui, os militares de Donetsk, junto com os militares da Rússia, eles estão expandindo o seu avanço em direção à região de Pisk e região de Pervomaisk. Então, essa região tem um planejamento para fortalecer uma frente de resistência com cavalaria mecanizada e artilharia para se chegar até esses pontos aqui de Novokalinov, Avdiivka e Pervomaisk. Por quê? É nesses pontos onde há ainda a grande presença da resistência da Ucrânia por trás da linha de resistência aqui, que é a resistência que a gente falou aqui de corredor de transição, onde um não consegue movimentar, o outro também não consegue progredir. Um tenta uma ofensiva, o outro retrai e faz uma contraofensiva. Então, esse corredor realmente está muito difícil de ser, essa resistência de ser rompida. Então, essa área de resistência onde se juntou os militares de Donetsk, os militares da Rússia, para bater de frente com a região, com os militares também da Ucrânia nessa região de Avdiivka e Pervomaisk e na região de Pisk. Neste outro mapa, também de forma mais geral, na região de Mykolaiv e Kryvyi, temos aqui que nos últimos vídeos relatamos a incursão de blindados e infantaria mecanizada com artilharia móvel da Ucrânia no corredor de Mykolaiv
e Krivoi, nesta região, para a frente do rio Dnipro, para se chegar até a região de Donetsk. Para o quê? Tirar essa região aqui de fortaleza da Rússia, enfraquecer essa região para também proibir, ou seja, inibir a logística da Rússia para a frente de Donetsk. Então, por isso que esse corredor é tão importante, porque é nesse corredor que a Ucrânia é onde ela faz a sua lança de ataque para Kherson. Se ela começa aqui a atrair as tropas russas para a região de Mykolaiv e Krivoi, a Rússia ela não tem outra escolha a não ser contra-atacar, e no mesmo tempo em que contra-ataca, a Ucrânia ela vem com tudo e força a retração da Rússia para fora de Kherson e para o sul da Ucrânia, deixando a região de Donetsk mais fraca. A logística ela é rompida nesta região e, com certeza, esse corredor Mykolaiv-Krivoi ele se fortalece e a Rússia, a Ucrânia, na verdade, ela consegue progredir e trazer muitas dores de cabeça para a Rússia aqui na região de Kherson. Então, realmente essa região é muito importante nesse momento, que está tendo uma atividade muito grande, onde há muitas brigadas mecanizadas e infantaria mecanizada também da Rússia nessa região, batendo de frente com a Ucrânia neste corredor. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante a ser destacado é esse mapa que a gente está trazendo. Vamos colocar, situar alguns pontos importantes de brigadas e infantarias. Há uma brigada de infantaria, há uma brigada mecanizada da Ucrânia. Deixa eu só trocar aqui o ponteiro. Uma brigada mecanizada da Ucrânia na região de Beresnegovatoy, na região de Mykolaiv. Há outro ponto de um agrupamento, 46º agrupamento aeromóvel da Ucrânia, também nesta região de Mykolaiv. Há a 57ª Infantaria Motorizada na região próxima de Krivoi. E há a 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia também na região próxima ali de Krivoi e Mykolaiv, ou seja, é o corredor que a gente já vem destacando aqui. Essas brigadas e esses grupamentos que eu acabei de dizer, eles foram atacados por uma frente da Rússia, a frente de Kherson, que emitiu diversas ofensivas importantes para essas brigadas e agrupamentos que sofreram pesadas perdas nos últimos dias, incluindo as brigadas que partiram da região do corredor de Mykolaiv para Kherson. Então, é esse ponto em que a Rússia ela avançou, bateu de frente com essa resistência da Ucrânia em Mykolaiv e Krivoi, em que houve diversas perdas militares por parte da Ucrânia, efetivamente feita pela Rússia. Outros dados importantes aqui. Devido às grandes perdas, os militares da 59ª Brigada de Infantaria Motorizada da Ucrânia recuaram a realizar missões de combate e começaram a deixar posições sem permissão na área de Mykolaiv. E também um depósito de munição foi destruído aqui nesse ponto. Então a Rússia ela teve um grande ataque, uma grande ofensiva na região de concentração de Mykolaiv por parte da Ucrânia, em que os militares que estavam ali na região batalhando, batendo de frente, artilharia, brigada mecanizada, infantaria, com seus morteiros, seus artilheiros, eles sofreram uma perda tão forte, uma ofensiva tão forte por parte da Rússia,
que muitos desses militares recuaram e fugiram do fronte. Eles, alguns, segundo a Rússia, desobedeceram ordens e recuaram para a linha de trás e deixaram exposta a região de Mykolaiv. Por isso que o corredor hoje ele está um pouco mais fraco do que os dias anteriores, em que esse corredor foi palco de concentração de tropas da Ucrânia. Outro ponto para finalizar, quase finalizando o vídeo. Então, no total aqui, na direção de Mykolaiv, como a gente já destacou, Mykolaiv, Kryvyi, os ucranianos perderam 2 blindados, 6 veículos de combate de infantaria e 5 outros veículos blindados, 7 caminhonetas com metralhadoras pesadas, ou seja, de artilharias de assalto, e mais de 190 militares. Se lá em Kharkiv houve 120 militares mortos, aqui houve 190 militares ucranianos mortos. Há um dado também muito importante, que as forças aeroespaciais concentradas aqui nesta região, há muitas alas aqui espalhadas. Na verdade, há muitas alas que vêm, na verdade, da Crimeia, que vêm trabalhando nessas regiões, forças aeroespaciais russas, tropas e foguetes de artilharia continuam grandes ofensivas e baixas em unidades da Ucrânia. Então, as alas que vêm da Crimeia, passa pela região de Kherson e vem até a região do corredor de Mykolaiv, têm demonstrado grandes ofensivas aqui na região do corredor e grandes baixas através de bombardeios, através de ataques ar-terra e através também de apoio de tropas em terra. Então, finalizando esse vídeo, como demonstramos aqui o total das baixas da Rússia demonstrado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, vamos demonstrar aqui agora as baixas do lado da Ucrânia demonstrado pelo Ministério da Defesa da Rússia. No total, desde o início da operação militar especial, assim que a Rússia define, Putin define, porque ela está situada somente neste leste aqui da Ucrânia. Caso haja alguma ofensiva dentro do território da Rússia, Putin já deixou claro que essa operação limitada aqui no leste vai se estender por toda a Ucrânia. Então houve 293 baixas de aeronaves da Ucrânia, 152 helicópteros, 1.910 veículos aéreos não tripulados, ou seja, drones, 374 sistemas e mísseis antiaéreos, 4.863 blindados e outros veículos blindados de combate, 826 veículos de combate de lançamento múltiplos de sistemas de foguetes, que incluem HIMARS, que a Rússia destacou que destruiu aqueles HIMARS de alta mobilidade dos Estados Unidos, 3.369 canhões de artilharia de campo e morteiros, inclui aqueles morteiros móveis da infantaria da Ucrânia, bem como 5.387 unidades de veículos militares especiais. E isso foi listado pelo Ministério da Defesa da Rússia. Então, um vídeo de atualização para vocês sobre o atual beligerante, que realmente não cessa, as atividades ali são incansáveis. Há um corredor de transição onde um lado não consegue progredir, outro também não consegue progredir, então fica nesse embate. Aquela resistência que a gente definiu como corredor de transição em Kharkiv foi rompida pela Ucrânia, não existe mais. Kharkiv a Ucrânia conseguiu adentrar na região ali de Kharkiv, progredir para a região de Luhansk para se chegar até Izium e assim dominar Izium, consegue chegar com força até Donetsk. Então, provavelmente esse cenário desses pontos sendo buscados, dominados, retomados pela Ucrânia, que acabei de falar, realmente eles podem ser efetivados dentro de alguns dias se a Ucrânia não reforçar a sua ala ali, a sua resistência ali na região de Luhansk, para não tomar essa contraofensiva novamente da Ucrânia, perder territórios. Mas realmente o cenário é esse: a Ucrânia progredir até a região de Izium
e tentar forçar a região de Donetsk e também Luhansk. Se gostaram do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com amigos, em grupos, verifique se a sua inscrição aqui no canal está ativada. Também convido vocês a irem até nosso Instagram, irem até o nosso Twitter, seguir as nossas páginas, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, até a nossa página no Facebook que está crescendo, aos poucos, mas está crescendo. Então convido vocês a seguirem as nossas redes sociais nessas plataformas. Convido vocês também a contribuírem com qualquer valor para a nossa chave Pix, se for possível, é claro, na nossa chave canalareamilitaroff@gmail.com. Se você ficou até esse momento assistindo esse vídeo, realmente é porque você gostou demais. Muito obrigado pela sua presença até esse momento e, é claro, não perca os próximos vídeos do canal.